Quero conversar hoje com vocês a respeito das aparições e do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou o Diego, professor na comunidade Amigo Católico, e quero conversar com vocês então de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina, e também vamos falar um pouco aqui sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é inexplicável pela ciência e um sinal, da presença de Deus e do amor de Maria para com seus filhos. Então vamos lá, né? As aparições começaram em 1531. Nossa Senhora aparece a um índio chamado Juan Diego. Juan Diego morava a 7, 8 quilômetros da cidade do México, estava indo a pé para participar da Santa Missa quando ele tem ali a visão de Nossa Senhora de Guadalupe, que o chama de Juan Dieguito, assim nesse diminutivo, carinhoso, né, mostrando ali o carinho, o afeto por ele. E nesta primeira aparição, Nossa Senhora pede que ele vá até o bispo e relate que ela quer que se construiu ali uma igreja, ali naquele monte, naquela colina, chamava-se Monte Tebayac. O índio fica receoso, mas ela promete que ela iria consolar aquele povo, iria enxugar as lágrimas, aliviar os sofrimentos daquele povo, um povo que vivia um sofrimento muito grande, porque eles tinham acabado de sair ali das perseguições astecas, né, os astecas ali que ofereciam sacrifícios humanos e tal. Então os índios tinham acabado de saindo, fazendo essa transição, e ali também nessa época, pouco depois, vai começar as questões comunistas, comunistas que vão ali tomar conta do México e vão fazer perseguição também, perseguir os cristãos, enfim. Nesse cenário, Nossa Senhora então promete aliviar o sofrimento daquele povo. Juan Diego vai ao encontro do bispo, o bispo recebe Juan Diego muito bem, mas é lógico, não acredita, né? E é normal não acreditar. Isso aqui, às vezes a gente quando vê assim que um bispo não acreditou em uma revelação já fala, nossa, como que ele não acreditou? Mas gente, não é fácil, né? Ele é um bispo ali e a função dele justamente é duvidar dessas coisas. Mas enfim, o índio voltou, no caminho de volta ele encontra Nossa Senhora e pede que ela arrume outra pessoa mais capacitada para ir lá e falar com o bispo, que ele não tinha capacidade. A gente vê aqui claramente aquele trecho do evangelho que diz que a humildade, a pequenez agrada a Deus, Deus se revela aos pequeninos. E aí Nossa Senhora falou que não, que era ele quem iria falar com o bispo, ele era o filho escolhido dela. E Juan Diego vai uma segunda vez falar com o bispo assim, não acredita. Nessa segunda vez ela já revela que ela era a Virgem Maria, a mãe de Deus. O bispo fica receoso, mas pede um sinal. Então, pede a essa senhora que ele dê um sinal, se ela é mesmo a mãe de Deus. Aí o índiozinho volta e um dia marcado dele ir, nessa terceira vez visitar o bispo, acontece que o tio dele cai doente de cama e ele vai atrás de recursos para o tio dele, vai atrás de um sacerdote para ministrar os últimos sacramentos. E ele sabia, naquele caminho que ele passava e encontrava Nossa Senhora, ele resolve desviar do caminho. E aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Ele desvia do caminho, porque estava com pressa para buscar esse recurso para seu tio moribundo na cama. Ele desvia, como se pudesse desviar, né? E Nossa Senhora aparece para ele. E assim, é interessante que nos relatos, quando ele vê Nossa Senhora, ele fica muito sem jeito e pergunta: Oi, a senhora tá boa? Pergunta para Nossa Senhora se ela tá boa. Aí Nossa Senhora fala para ele, fala: Ó, não precisa ter medo, essa doença do seu tio não vai ser uma doença que vai causar a morte. Nesse momento, relata-se que o tio foi curado. E aí Nossa Senhora pega e fala para ele: volta o caminho e passa lá no monte, lá na colina, que eu apareci para você. Aí o índio volta. Chegando lá, Nossa Senhora mostra para o índio rosas e pede que o índio leve aquelas rosas até o bispo. Essas rosas, gente, aqui já começa o milagre, né? Essas rosas eram rosas de Castela, na Espanha, aonde só o bispo conhecia essas rosas. É impossível aquelas rosas estar ali. Era inverno, não tinha propensão nenhuma para colher rosas, né, na montanha, nada disso. E Juan Diego pega então, tira sua tilma, que é o pano branco assim que cobria ele, enrola aquelas flores e leva para o bispo. Quando o bispo ele vê as flores, ele já fica maravilhado, porque não era época de flor, porque aquelas flores só existiam na Espanha. E aí, quando Juan Diego chega diante do bispo e abre a tilma dele, aquele pano que os índios usavam para cobrir,
as flores caem e ali está impresso a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Diante do milagre, é óbvio, o bispo já começou a chorar, emocionado, sabendo que ele estava ali diante de um milagre, o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo acredita, vai imediatamente ao lugar das aparições, se constrói ali uma igreja, e essa fase, essa transição é muito importante porque, você tem uma ideia, entre esses anos 1531 até 1537, inúmeras, milhões de conversão aconteceram. E esse episódio de Nossa Senhora de Guadalupe vai corroborar muito nessas conversões. Por exemplo, cerca de 4 milhões de cristãos, né? 4 milhões de índios ali se tornaram cristãos, se converteram. O Papa teve que até estabelecer um certo rito para que as pessoas se tornassem cristãs. Então Nossa Senhora de Guadalupe vem confirmar a fé daquele povo, vem cuidar de fato daquele povo. E o manto de Nossa Senhora de Guadalupe é o sinal, então, que essa aparição realmente é uma aparição sagrada, né, que é a mãe de Deus que apareceu para aquele povo. É muito interessante ver assim que no manto Nossa Senhora está retratada como uma índiazinha, porque Nossa Senhora, gente, ela está ressuscitada, certo? Ela foi para o céu de corpo e alma. Então o corpo dela, Nossa Senhora, já está ressuscitada. Então o corpo ressuscitado, ele não está preso a uma feição como o nosso corpo. Então Deus pode determinar que ela aparece de várias maneiras. E Deus sempre, nas aparições, Deus sempre envia Maria com os sinais do povo daquele lugar. Então, por exemplo, Nossa Senhora aparece em Portugal como uma portuguesinha, com a delicadeza ali e tudo mais. Aí Nossa Senhora aparece em Guadalupe como uma indiazinha, com as feições de uma indiazinha. O manto, esse manto de Nossa Senhora de Guadalupe, ele já está com quase 500 anos de existência e ele já foi investigado por várias pessoas, cientistas renomados, foi investigado até pela NASA. E todos eles constataram a mesma coisa. Aquilo ali é algo inexplicável pela ciência. É algo que foi produzido, querido pelo próprio Deus. Então, algumas coisas assim que o manto trazem assim inexplicáveis pela ciência. Primeira coisa, que já era para ele não existir mais. O pano, ele é feito de uma espécie de fibra de bambu, um tecido bem rude, bem grosso, que jamais é muito difícil de pintar e a tinta impregnar no tecido. E ele se dissolve ali, se decompõe muito fácil. Então, por exemplo, fizeram um estudo uma vez, aonde até anotei aqui, gente, vou pegar o nome aqui para você ver, para ver. José Inácio, um doutor espanhol, fez ali uma reconstrução do tecido, pintou, né, com todas as limitações, pintou a imagem um tecido semelhante. O tecido que ele pintou, que foi feito na mesma fibra, não durou 10 anos. No máximo, um tecido desse duraria 20 anos. Então, o fato do tecido existir há 500 anos já seria uma coisa extraordinária. Aí pensou assim, falou, não, ele existe porque já fizeram uma preparação, um tratamento prévio nele, por isso então que ele existe. Se não fosse assim, ele não existia. Ele existe porque teve o pano, o tecido foi tratado. Aí, a NASA foi investigar o pano de Nossa Senhora de Guadalupe. O Dr. Callaghan, da NASA, fez ali vários estudos com sua equipe de renomados cientistas para ver justamente qual foi a técnica ali usada, se existia algum tratamento para conservação desse tecido. E se concluiu que não existiu nenhum tratamento, não existe ali química nem nada. O tecido está natural, assim como foi confeccionado, né? O que já por si só é um milagre, a preservação desse tecido. Nos estudos da NASA, se constatou que o manto ele não tem nenhum esboço, certo? Então, por exemplo, se você pega obras assim, obras famosas de grandes pintores, sempre existia um esboço. Essa imagem não tem esboço nenhum. A imagem também não tem nenhuma pincelada. É como se ela tivesse pintado de uma vez só. E isso não faz sentido, né? É como se fosse uma foto.
Como que o autor, como que a pessoa vai pintar sem ter pincelada? E ali não se encontra pincelada, é como se estivesse impresso. Aí vem mais descobertas sobre o tecido, sobre a pintura. Em outros experimentos, agora feito por um médico alemão, chegou-se à conclusão que as tintas ali usadas não pertencem nem ao reino animal, nem ao reino vegetal, nem ao reino mineral. Ou seja, a tinta também não existe. Esses médicos, por exemplo, a NASA, no seu ali, o Dr. Colgan, no seu na conclusão do seu trabalho, eles relata claramente, é inexplicável. Não tem explicação como aquela imagem está naquele tecido. Como o tecido que era para durar 20 anos já está com mais de 500. Como aquela imagem foi parar ali sem esboço, sem pincelada. E que tinta é essa? Que não existe nem no reino animal, nem no reino vegetal. E aí não para por aí. Continuaram os exames. Um outro médico, que é um oftalmologista espanhol, Dr. Torrija, ele fez um exame muito específico no rosto da imagem. Ele fotocopiou o rosto da imagem e ali nos processos que ele usa, ele ampliou o olho 2000 vezes. E no olho da imagem está retratado a cena do momento que Juan Diego abre o seu manto diante do bispo. É possível, através dessa ampliação de 2000 vezes, ver ali no olho da Virgem como se tivesse a pessoa, como se ela estivesse olhando, ver o sinal do bispo ali emocionado, as pessoas que estavam com o bispo, que segundo contava, né, detalhou ali o momento da aparição, era exatamente a mesma, e o índio ali também diante da imagem. Gente, isso aqui, pra você entender como isso é extraordinário, isso é invisível a olho nu. Essa ampliação aconteceu por 2000 vezes. Ele dividiu a foto em vários quadrinhos e ampliou 2000 vezes. É invisível a olho nu. Se é invisível a olho nu, como que alguém conseguiria pintar? Se amplia 2000 vezes, é como se aquele olho fosse muito similar ao olho humano e estivesse enxergando aquela cena. Isso é impossível. É um milagre. É extraordinário. É o sinal de Deus através do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí, não para por aí. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe desafia a ciência, desafia, né? Todas as coisas. Essa Índia, Nossa Senhora de Guadalupe ali, está grávida. E aí foram fazer um exame ali, colocaram o estetoscópio no rumo da barriga de Nossa Senhora. E ali se ouviu batimentos cardíacos, 140 batimentos por minuto, que é os batimentos cardíacos de um bebê. Então ela estava grávida e ali batia o coração de um bebê naquela imagem. Cientistas avaliaram e todos chegaram à mesma conclusão. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é inexplicável pela ciência. Hoje está lá o tecido que se conserva como o original já há quase 500 anos. E o interessante é que, ao longo da história, nem sempre ele foi conservado, né, dentro de um quadro bonitinho. Tentaram retocar e enfeitar um pouco a pintura, colocando algumas coisas douradas, na onde aparece o sol e tudo mais. Essas tintas desapareceram. E só ficou o original lá. Caiu uma vez produtos químicos ali que iria manchar o tecido, queria destruir, ácido caiu ali e não aconteceu nada. Então, gente, seguindo os médicos, os cientistas, os doutores que avaliaram o tecido, é algo inexplicável pela ciência. O tecido de Nossa Senhora de Guadalupe nos mostra a ação de Deus. O tecido, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, nos mostra o amor poderoso de Maria pelos seus filhos. Numa das aparições ao índio, que o índio estava com medo, né, principalmente de perder o seu tio, na última aparição, Nossa Senhora de Guadalupe, ali o índio Juan Diego estava com medo de perder o seu tio. Nossa Senhora de Guadalupe falou uma frase para Juan Diego, que fala para mim e para você também. Ela disse assim: não estou eu aqui, que sou sua mãe? Não temas.
esse tecido de Nossa Senhora de Guadalupe, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é inexplicável pela ciência, que é um dos maiores milagres que Deus dá para confirmar a nossa fé, ele vem mostrar Nossa Senhora gritando isso a todos nós. A padroeira da América Latina nos diz, disse a Juan Diego, mas diz a nós também, que somos seus devotos: não estou eu aqui, que sou a tua mãe? Não temas. Nós temos uma mãe. Essa mãe ali, Nossa Senhora de Guadalupe, aparece como rainha, aquele manto azul que cobre a mãe, é o manto de uma rainha. Os sinais da imagem também são muito peculiares, trazem várias coisas ali, refletindo até dentro ali da cultura dos índios daquele lugar. Mas enfim, o manto retrata uma rainha grávida que se revela como mãe. Essa é a nossa mãe, a mãe rainha, que se revelou em Nossa Senhora de Guadalupe, que nos deu este sinal para confirmar a nossa fé. A promessa que ela fez, toda se encaixa a nós também. Maria é aquela que vem nos consolar, enxugar as nossas lágrimas. É aquela que nos cuida como uma mãe, que olha por nós, que intercede por nós. Esta é Maria, que nós temos a graça aqui na América de tê-la como padroeira da América Latina. Então, nas aflições, nas dificuldades da vida, corramos a essa mãe bondosa, a Virgem Santíssima, que se apresentou e apareceu de maneira extraordinária através dessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, divulgue, nos ajude a evangelizar. Deus abençoe a todos, até nosso próximo vídeo. Comenta aqui. Se você quer conhecer mais a fé católica, nós temos a comunidade Amigo Católico, com cursos e aulas exclusivos, vou deixar o link na descrição também. Fique ligado aqui, se inscreva e ative as notificações para receber sempre que a gente fizer um vídeo novo. Deus abençoe.